Olá, estamos iniciando mais um podcast mais criativo, sempre trazendo diversos assuntos da área de arquitetura, interiores, design, mostrando essa diversidade e essa amplitude que é o trabalho dos arquitetos de interiores. Hoje estamos num lugar muito especial, recebendo aqui em escritório Vila Ville Arquitetura, da Gabriela e da Fabiana, que vão contar um pouquinho da forma de trabalho deles e este ano uma situação especial aqui na Casa Cor São Paulo. Sim. Obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. Eu sou a Gabriela, eu sou do escritório Vila Ville Arquitetura. Esse ano nós estamos aqui no nosso espaço, na Casa Cor São Paulo, é a nossa terceira edição. Então está sendo um prazer fazer esse vídeo aqui no nosso espaço que está tão lindo. Tá mesmo, né? Que é o restaurante, né? Um restaurante novo, diferente. Sim, é o restaurante Horta, ele faz parte do grupo Mickey, é um restaurante vegetariano com opções veganas também, então, e também da culinária grega. Muito legal. E, bom, nós vamos falar também do teu escritório, mas vamos começar aqui pelo ambiente a Casa Cor, porque ele também reflete um pouco dessa dificuldade que vocês têm. No caso, eu acho que na Casa Cor mais ainda, porque ele é funcional, né? Você senta, come, né? Você está aqui passando o tempo, enquanto que a maioria dos ambientes tem até a plaquinha para não sentar, né? Sim. Então é um desafio maior mesmo, né? Sim, é muito bom você trazer isso para a entrevista, porque fazer um espaço funcional é um desafio. É um desafio porque a gente tem que pensar no nosso escritório, na questão como a gente vai apresentar o escritório de uma maneira funcional, prática e que ele de fato funcione, né? Que seja agradável ao público e que ele seja assim, obviamente funcional. Então a gente tem que atender o público, atender a demanda, atender o nosso escritório, falar, né, com todos os profissionais envolvidos para atender, porque também tem toda a questão do prazo da Casa Cor. Sim. Então, como você falou, é mais simples você pensar num espaço estático, só de mostra, só de vista, só de passeio, do que você sentar e permanecer. Exato, e toda a logística que quem está visitando não imagina que tem, que o restaurante que tem que ter, né, a entrada, a saída de comida, lixo, enfim, tudo isso que faz parte, né, do projeto em tempo recorde, né? Nossa. Quanto tempo foi? Foram 45 dias, né, Fá? Menos. De obra total, 30 dias. 30 de obra dias. são 30 dias, então a gente tem que falar com parceiro, fornecedor, prestador de serviço, alinhar toda a obra com os nossos vizinhos. Então, assim, a gente está no meio de uma grande circulação, nosso espaço tem 255 metros, então ocupa muito espaço, nosso espaço serviu de apoio para as outras obras, então a gente obviamente tem que conversar com as pessoas, né, com os outros arquitetos, para trazer também uma boa, tudo funcionar. Exato. Então não é só aqui a mostra, a obra tem que funcionar. Isso. Muito bom. Agora também isso mostra um pouco do perfil de vocês, já começando com a questão do modo de trabalho, né, a metodologia de trabalho do escritório de vocês, né, que é poder interpretar de fato, né, como que vai ser a funcionalidade daquele ambiente, né, traduzir isso através depois das escolhas dos materiais e dos objetos que compõem, né? Vocês trabalham praticamente dessa forma também, né? Para famílias, enfim, para quando vai fazer um apartamento. Com certeza. Então, a Casa Cor é uma extensão do nosso escritório. A gente leva a Casa Cor dessa forma, então a gente... independente se é um espaço funcional ou não, a gente vai trazer o perfil do nosso escritório, tanto na escolha dos materiais, quanto na escolha de projeto, né? O desenho do projeto. Aqui a gente está falando de espaço funcional, então tinha que ter toda a logística, a circulação de X pessoas, aqui no caso 60 pessoas circulando, sentando, andando, e fora os visitantes que não estão usufruindo do espaço, mas querem ver o projeto em si. Então, a escolha dos materiais, a escolha dos revestimentos, todas foram pensadas de uma forma para agradar o público e jamais passar uma outra interpretação do nosso escritório. Então, que é um projeto neutro, aconchegante, com uma paleta clara e gostosa. Exato. Sabe que eu gostei muito, né, do ambiente, vocês sabem disso, e eu não sei, às vezes, se o público que visita consegue contemplar, até pela quantidade de ambientes, pelo circuito, às vezes se torna muito rápido, né? Sim. Detalhes que existem, né, como
você está trabalhando uma coisa que é vegana e colocar a planta no meio da mesa, uma mesa que remete à areia, que tem tudo a ver com o conceito do restaurante, cálida, né? Porque geralmente a gente imagina que esse tipo de material vai ser mais frio, então você consegue, ele remete a um piso, né, um porcelanato, vamos dizer assim, né, mas no fundo não é, então a pessoa põe a mão aí que ela percebe. E às vezes até confere, ai, que textura é essa? Isso. É verdade. E que tem textura, né? Sim. E todos esses detalhes, como que você vai passando para o teu cliente, para ele entender que isso que vai acontecer lá na frente? É muito bacana você trazer, porque realmente a arquitetura é um show de textura, é um show de cores, nem sempre o cliente ou o próprio público consegue ver essa junção toda dando certo. Então, também, o nosso espaço está no meio da Casa Cor, está no meio do circuito, que é maravilhoso. Então, o que a gente sempre preza, né? E a gente fala, nossa, o passeio podia ser feito em 2 dias, porque às vezes o público vem cansado, a gente mesmo cansa, a gente escuta as pessoas falando, nossa, quanto ainda falta? Tô na metade. Ainda bem que tá no nosso. Então o povo ainda tá com, o público ainda tá com um pouco mais de visibilidade, assim, né, querendo olhar algumas coisas. Mas quando a gente vai fazer, né, a gente faz um mood board para o cliente, para ele mood board é uma prancha com o resumo conceitos. Das texturas, isso, o resumo do projeto, tanto de acabamento, aqui no caso, a gente tem, né, essa amostra do arenito, que é a chapa da Duratex do MDF, da madeira, então a gente traz para conversar junto aqui com o Titá, que é o porcelanato lançamento, né, da Porto Belo esse ano, com o tecido bouclé. Então, a gente sempre pensa assim nessa questão de, para ele entender... Na composição, né? A composição. Você está dizendo. Estou usando diversos materiais muito diferentes, né? Sim. Para o pessoal entender, você falou aqui, por exemplo, seria uma madeira com porcelanato, com tecido, são materiais diferentes, mas você conseguiu escolher texturas, cores, que eles juntos fizeram uma composição, uma harmonia no ambiente. Sim, e o nosso escritório a gente trabalha, né, dentro de todas as entregas que a gente faz para o cliente, a gente trabalha com 3D. Né, a visualização 3D. Só que nem sempre o cliente consegue ver que esse arenito aqui tem essa carinha. Então a gente mostra a imagem e mostra o mood board, que é esse resumo. Então, para ele entender fielmente, olhando ali no tete-a-tete, pegando e vendo a textura. Muito bom. E você consegue hoje, né, provavelmente com o conhecimento técnico que você tem, porque a diversidade de materiais é enorme, né? É difícil fazer esse filtro. É difícil ser arquiteto. Não, imagina cliente final tendo que escolher sozinho, isso não existe, né? Isso que a gente tenta explicar, né? Por que é necessário um profissional fazer essa escolha. E quando a gente vai numa loja, principalmente marcenaria, eu e a Fabi, a gente faz uma reunião antes, até para quando o cliente for com a gente na loja, já ver filtrado, porque obviamente a loja é apresentada, o showroom é apresentado, só que é muito difícil para o cliente final fazer uma escolha, porque são muitas opções, e opções assim, um tom de cinza para um tom de cinza X, qual que é a diferença? Para onde essa cor vai? Essa é mais fria, um pouco mais quente? Então a gente vai direcionando também toda essa reunião, né, digamos. Exato. E uma coisa que eu gostei também, eu gosto muito de olhar essas coisas na arquitetura, porque a arquitetura é luz, né, também, essa luz e sombra, você vê que, por exemplo, nesse próprio ambiente, né, as cores já vão remetendo da sombra do próprio material, ele já remete à cor do outro, né, são coisas que realmente uma pessoa tem que ser técnica, uma especialista para poder entender. Eu vejo que às vezes eles escolhem um material e chegam em casa e a cor não era o que ele imaginava, né? Sim, então o nosso escritório, você falando assim, é muito importante também frisar que o nosso escritório ele sempre pensa na iluminação. Então, aqui é a iluminação pontual. Toda a iluminação do nosso espaço é pontual. Não é uma iluminação estourada, super iluminada. Então, a gente tem a nossa adega com a iluminação vertical, sempre indireta. Os pontos, né, as picos, posicionadas em cima de todas as mesas de uma forma gostosa e gradual. Aqui, justamente, para fazer essa sombra da dracena, a gente colocou uma bem em cima, até para enfatizar toda essa mesa que, para nós, essa parte para cá do bar, né, é o ponto-chave aqui do nosso espaço. Então, a gente priorizou bastante aqui. E me fala uma coisa,
você tem tido, costumam fazer algum feedback com o cliente, ou seja, saber o que ele achou? Porque um restaurante, imagino que é evidente, a gente está aqui, está vendo o garçom passar, tem que circular, ainda entre gente que está andando para olhar, né? Não é fácil. Isso você faz com o cliente também, de um apartamento, por exemplo, uma família? A gente não costuma, no final do projeto, perguntar se ele está feliz ou não. A gente faz isso de uma forma durante todo o processo de projeto. Então, assim, desde a captação até todo o levantamento do que ele precisa, a entrega de todo o material, a levar ele nas lojas. Então, a gente tenta fazer tudo de uma forma que seja uma experiência muito bacana. E prazerosa, tirando todas as dúvidas. Então, em nenhum momento a gente pergunta, você está feliz? A gente tenta fazer ele o tempo todo feliz, contente, atender ali as demandas dele, as dúvidas dele, sanar tudo que ele precisa, para fazer a experiência toda gostosa. Então, às vezes, não adianta a gente tomar várias decisões ali e chegar no fim o cliente ficar infeliz. Então, a gente gosta do processo feliz. E é difícil, né? Porque é muito tempo, né? Você fica... a família fica muito tempo com vocês, provavelmente é mais do que com outros amigos e outros familiares. A gente às vezes cria até uma certa intimidade com o cliente, porque além de passar muito tempo com ele, a gente lida com sonho, com expectativa, com a parte financeira, com experiências às vezes ruins, antigas que ele teve ou com outro arquiteto, ou com prestador de serviço, algum aperto no coração quando fala de obra, um desespero. Então, assim, para o arquiteto, é muito delicado e muito difícil e prazeroso também quando você atende as demandas do seu cliente de uma forma bacana, que ele se sente confortável, que ele confia no seu trabalho, que ele confia nas suas escolhas, no seu projeto. Então, toda a experiência para nós tem que ser muito, muito importante, porque a experiência para ele é para nós também. Eu ia fazer a pergunta seguinte, você já tocou no assunto, que é a questão da... budget, ou seja, o investimento financeiro que eles têm para fazer. Isso geralmente é um entrave também, né? Nossa, às vezes o cliente não entende, pela falta, né, do conhecimento da área, o que vale a pena, entre aspas, ser investido. Claro que a gente vai olhar para ele, para os sonhos dele. Qual que é o sonho desse cliente? O sonho desse cliente é ter um mega sofá? Então, a gente obviamente respeita e economiza onde pode ser economizado, mas tem etapas que não dá para economizar. Então, a gente sempre orienta o cliente a fazer uma escolha inteligente dentro do que a gente tem nas mãos. Porque, às vezes, para ele é muito mais importante comprar um item específico, sendo que ele pode investir nesse item grande, né, de grande valor do mercado, em outras coisas, né, e resolver 3 assuntos com esse item, né, com esse valor. Então, poder delegar algumas compras, pra gente o orçamento é importantíssimo e é muito delicado, porque ele tem que entender o nosso lado e a gente tem que ter o lado dele. Sim, o lado do mercado da arquitetura e o lado do sonho dele, que às vezes tem um sofá X da marca Y, e tudo bem. A gente vai sempre jogar, ter o jogo de cintura e trazer ele, tudo bem, você quer fazer isso? A gente talvez também tem que abrir mão disso para atender aqui. E aí você pode comprar esse ponto aqui mais para o futuro, talvez já morando no apartamento ou na casa. Hoje, você acha que esse é um dos pontos principais do teu cliente, é a questão de você conseguir desenvolver um bom projeto dentro de um plano financeiro definido? Sem dúvidas. Querendo ou não, às vezes o cliente, por não estar dentro da parte de arquitetura, não tem noção do preço das coisas e impacta desde o insumo, argamassa, rejunte, contrapiso, até o produto, né, um sofá. Então, às vezes, ele acha que ele vai gastar X por uma experiência que ele fez uma obra 10, 15 anos atrás e acha que as coisas se mantêm. Além de tudo ter inflacionado, ter ficado mais caro, novos revestimentos entraram, novas marcas entraram. Hoje, pra gente, graças a Deus, acho que nenhum arquiteto sofre com a quantidade de parceiros que a gente pode ter, de fornecedores que a gente pode ter. Graças a Deus, a gente tem 100 para revestimento, só que sempre bons, né? Então, nosso escritório trabalha, a gente é fiel aos nossos parceiros, sendo bem honesta. Obviamente que a gente abre a cartela ali para um pouco mais, mas tem coisa que não dá para arriscar no novo. É muito delicado, então a gente sempre preza ali pelo mesmo, ou pelos mesmos. Mas hoje a nossa maior dificuldade é entregar um projeto
redondo, lindo, maravilhoso dentro do orçamento daquele cliente, independente se é altíssimo ou se é baixo. Exato, como estava naquele 3D, né? Porque aquele 3D passa a ser o sonho dele, né? Sim, aquilo que é uma ele imagina que vai ficar daquele jeito, né? E a gente, o que a gente também, desculpa te interromper, a gente apresenta 3D, é aquilo que a gente se propôs, é aquilo que a gente vai entregar. Então Isso a gente vai entregar aquilo dentro do budget dele. Então, ou seja, quando está o 3D, aquela fase que você apresentou o moodboard com 3D, você já tem praticamente tudo definido dentro do budget também dele. Sim, o que a gente sempre toma muito cuidado para não iludir o cliente com falsa expectativa. Então, a gente, por exemplo, ele tem um orçamento X, a gente sempre tenta entrar nesse assunto com ele para saber até que ponto a gente pode fazer um super projeto, digamos assim, em questão orçamentária. Então, a gente em nenhum momento quer trazer o cliente, frustrar o cliente, porque é muito delicado. A gente não gostaria que fizesse isso com a gente, saindo um pouco do plano profissional para o plano pessoal, então a gente jamais vai fazer isso com o cliente. Então, nós tomamos muito cuidado nas escolhas, não trazemos também elementos que não são reais dentro do projeto, tipo, porque às vezes o cliente olha o 3D e amou aquele vaso, o vasinho, mas nada, o garfo. Então, assim, até o garfo existe, sabe? O garfo é aqui, sei lá, da marca X. Ele existe, eu juro que ele existe. Então, a gente coloca sempre muito real e às vezes o cliente gostou daquele sofá, daquele modelo. Então, a gente vamos falar de papel de parede, pega um papel de parede um pouco mais barato, não com aquela textura palha, por exemplo. Então, a gente pega ali dentro da característica, sem descaracterizar o projeto e entrega o que ele quer. Muito bom. Aproveitando esse assunto, Fabiana, é bem delicada essa relação com o cliente, né, que a gente está comentando, mas vocês conseguem uma metodologia onde você consegue ir atendendo ele face a face, né, porque são momentos diferentes, né, como que isso ocorre? Sim, no nosso escritório a gente criou um cronograma, né, para o cliente, para ele entender em que fase que ele está e onde ele pode chegar. Então, sempre na primeira reunião, antes até do programa de necessidades, quando a gente apresenta como a gente vai conduzir o projeto, porque a gente entende que essa etapa de projeto demanda um tempo maior. Então a gente gosta de explicar que, né, tudo tem um processo, uma etapa, e a gente não pode pular etapas. Então nessa primeira reunião, que é onde a gente apresenta o projeto, o escritório, a gente já conduz, né, como serão as coisas. E então, no primeiro momento, quando ele fecha com a gente começa com o programa de necessidades, o briefing, e esse momento é crucial assim pra gente, porque a gente consegue entender os sonhos, as expectativas, os gostos, que às vezes nem eles sabem o que eles gostam. Exato. Por isso que é muito importante ter um profissional por trás, porque exatamente a gente conversou sobre as diversidades, né, de acabamentos, de mobiliário e, enfim, onde economizar, onde não. Então é muito importante ter esse profissional, esse olhar, né, de entender, captar as ideias, transformar no papel. E assim, a gente gosta de dizer que é muito prazeroso essa etapa, porque lidar com sonhos e expectativas é muito gostoso. Exato, e você sabe que recentemente fizeram uma pesquisa que descobriram que a arquitetura é uma das profissões onde o profissional está mais estressado, o arquiteto e o professor, que admirou, porque tem gente lá que trabalha em emergência, incêndio, bombeiro, plataforma petrolífera, então o arquiteto no meio disso é um cara estressado. Porque quando ele viaja, por exemplo, o teu cliente viaja, ele fica olhando as coisas com um olhar diferente de você. Você vai assistir um espetáculo de música, você fica olhando a cadeira, o forro, a iluminação. Quer dizer, você não para de trabalhar, tua cabeça está trabalhando o tempo inteiro. Então, mesmo que o cliente ele esteja um cara com cultura, né, que viajou, ele não percebe da forma que o arquiteto percebe. Então, você tem que quase que traduzir, né? Você acho que tem um papel de professor, de ter que educar, explicar por que isso é melhor. Quer dizer, ele nem sonhava que aquilo poderia ser melhor para ele, mas Exato. Como explicar isso para ele não é fácil. E a gente tem uma grande responsabilidade, né? De conseguir captar, traduzir os pensamentos, porque às vezes eles não falam em palavras, mas a gente consegue perceber pelos gestos, como, por exemplo, se é um casal, como eles conversam, de repente os dois têm personalidades opostas, e isso assim, com um gesto, eu
palavras, enfim, a gente consegue através do olhar, percepções, e com o vídeo também, né, não é só na primeira conversa que a gente tem, mas a gente começa a criar esse vínculo e entender um pouco melhor sobre a relação, assim, ou do casal, ou da pessoa, enfim. Isso é uma entrevista que vocês fazem e você está presente, é Sim. isso, né? São vocês? Somos nós duas. A gente faz muita questão de, tanto na primeira conversa quanto na apresentação do projeto, sermos nós quem vá conduzir, porque nós duas temos praticamente os mesmos olhares em questão de captar, e a gente troca figurinhas, né, claro, para poder direcionar quem vai conduzir melhor o projeto. Então, a gente sempre se divide com relação a clientes, mas nunca não passa pelas duas. Então, assim, o projeto sempre vai passar pelas duas, porque Vila Ville é a união dos nossos sobrenomes. Que são os nomes? Somos nós. Vila Ville. Exatamente. Que incrível, então, né? Ficou bonito o nome. Obrigada. Então, como é a nossa cara, a gente tem que estar sempre por trás. Eu acho isso bom, sabe que eu tenho até conversado com outros profissionais que são autônomos praticamente, trabalham sozinhos e tem essa dificuldade. Eu acho que o diálogo, a conversa, é lógico, toda a sociedade tem a sua dificuldades burocráticas aí de tocar as coisas, mas o colaborativo é bom, né? De você poder trocar ideia, você ter uma percepção, ela outra e de repente chegarem à conclusão do que seria melhor. Eu acredito assim que duas cabeças pensam melhor que uma. E também vocês se encontraram, né? É uma amizade que vem além do escritório, né? Também, então começou muito tempo. Pois é. Começou na cultura inglesa. Quando a gente tinha 11 anos. Que bom. Começou com cultura, já é muito bom. É verdade. E me fala uma coisa, nós estamos falando dessa coisa dessa avaliação, né, dos resultados, né, das entregas, né? Vocês percebem, assim como você falou, você vai percebendo que ele tem esse sonho, tem aquele desejo, você também vai percebendo ao longo desse processo, que é um processo contínuo de avaliação, que o resultado está sendo bom, porque é uma fase complicada ali, que é a obra que angustia, né? Esse é o momento mais delicado que a gente lida, mas a gente sempre deixa claro o tempo que vai durar, que também pode ser prorrogado. Por exemplo, houve uma pandemia, a gente estava no meio de uma obra, algo que a gente não conseguia prever. Então, as pessoas também têm que ter esse jogo de cintura com relações que podem surgir, só que a gente sempre deixa bem transparente que a equipe que vai executar a obra pediu, por exemplo, 6 meses. Então, são 6 meses de obra. Aí tem o prazo da marcenaria. Então, antes de começar a obra, até mesmo depois que a gente faz o projeto, porque o cliente ele pode decidir fazer a obra por conta, a gente fecha 2 tipos de serviço nesse caso, ou o projeto completo com a obra ou só o projeto completo. Então, se ele conduz com a gente, sempre é bem transparente a questão do tempo de obra e realmente é o tempo mais angustiante que ele está, angustiante no sentido da expectativa, dessa espera, da ansiedade. Então, mas a gente conduz da melhor forma, sempre transparente, sempre com relatório de obra. E quando chega o final, né, finalmente, eles amam o dia de produção, porque a gente costuma dizer que é o dia que a casa toma a maior vida, né, que chega tudo. E aí nesse dia a gente consegue ver o sorriso no rosto. Não só nesse dia, mas assim, em todo o processo, mas nesse dia o sorriso no rosto vem com força. E você tem sentido, vocês têm conseguido vir aqui na Casa Cor ou não dá tempo de ficar, ver o pessoal? Assim, a gente tenta frequentar mais, por conta do dia a dia é mais difícil, só que quando a gente fecha o expediente, por exemplo, umas 5, 6 horas que a gente consegue fechar, a gente vem dar um pulinho aqui e a gente gosta muito de se camuflar. Isso. Para ouvir essa era a pergunta. Para ouvir os feedbacks verdadeiros. Isso é um bom aprendizado também. Né? Então, assim, a gente escutou bastante que aqui, por terem cores claras, muita vegetação, todo mundo vem falando de que está bem aconchegante, que tem muitos pontos
que, enfim, que surpreendem. Por exemplo, aqui essa adega, o pessoal vem até atrás do bar, que não poderia, entre aspas, mas para olhar, entender como funcionam as luzes. Só uma observação, aqui nessa adega ela está toda vazada, ela foi feita de MDF, mas com uma aparência de como se fosse feita em ferro. Então ela é toda vazada para que a iluminação ilumine melhor as garrafas. E ver o fundo das garrafas, né? Ficou bem interessante. Até pela cor, né? Ela e a pintura realmente parece metal. Eu também reparei, viu? A gente fica, né, fica batendo para ver que material que é, né? E saindo um pouco fora aí da questão do cliente, mas é importante a gente ressaltar, vocês estão num ícone, né, da arquitetura modernista, que é esse edifício, né, do Libeskind, que é Conjunto Nacional. É legal, né? Fazer uma coisa aqui, né? Um sonho. O ano passado a gente estreou na Casa Cor. Quando eu falo estreia, quero dizer estreia no Conjunto Nacional. Em São Paulo, né? Porque você já fizeram Exatamente. Interior. A gente começou em Ribeirão Preto, nossa primeira mostra, e estreamos em São Paulo ano passado, que também foi uma estreia para o público, porque foi inusitada essa escolha de ser Conjunto Nacional. Era muito retomada, assertiva, né? Depois da pandemia. É verdade. Então, ao nosso olhar, muito assertiva. É uma honra poder, de verdade, fazer a nossa assinatura dentro do ícone, né? Do modernismo, de um patrimônio cultural da cidade, né? Porque era uma referência esse ponto. Exatamente. A calçada ainda está aí, né? Que é o mosaico português, né? Sim, e a gente entende que o projeto também ele é uma lição para o urbanismo. Ele contempla um quarteirão inteiro, tem 4 entradas, você consegue atravessar entre eles. Exato. Tem uso misto, então assim, nós duas já admirávamos muito a arquitetura e poder estar aqui fazendo arquitetura é muito incrível. Muito legal. Eu tive o prazer de estudar com o filho dele, então quando nós fizemos aquelas visitas técnicas que faz na faculdade, obviamente tive o prazer de vir aqui. E outro dia encontrei o irmão, né, o outro filho que é engenheiro. Eu falo isso, Fabiana, pelo seguinte, porque às vezes as pessoas entram e vê o pilar redondo com a viga à mostra, quem não é da área não imagina o significado disso. Vocês criaram um ambiente onde você consegue contemplar a estrutura que é originária, né, e que marca uma época, né? Com certeza. Eu sei que não é fácil. Quem entra às vezes deve pensar, puxa, mas tem um pilar aqui no meio do restaurante. E que bom que está e que vocês conseguiram dar todo essa preservar e integrar o ambiente, né? Não tinha como evitar. É uma honra deixar o pilar, a estrutura aparente, onde a gente achou pertinente, então essas vigas que vocês veem no nosso projeto, que faz parte, né, de toda a história do edifício. Então a gente obviamente quis incorporar, a gente não quis camuflar, justamente para chamar essa atenção. Foi muito bom. Olha, gente, eu adorei, foi muito legal. Nós fizemos esse podcast para estar aqui na Casa Cor, é uma situação diferente para todos nós, mas a gente vai retomar, nós vamos fazer um outro, vou lá no escritório para a gente mostrar um pouco mais do trabalho de vocês. Super obrigado, viu? Obrigada a você.